A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do plano de leitura anual da Bíblia, dando sequência ao primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Aará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Auá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Euder, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate, Naamã e Aias e Gera. A estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiude e Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeus, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Eupaal, e foram os filhos de Eupaal, Eber e Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, e Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismeral, e Islial, e Jobabe, filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabide, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Lideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserrai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Sur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aior, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram
Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Ziri, e Ziri gerou a Moza, e Moza gerou a Pineia, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azeu. E teve Azeu 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Anão. Todos estes foram filhos de Azeu. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão varões, heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo de número 9. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel, e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Ibenéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Bacar, e Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas,
E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon, e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. E estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica.
E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acais gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zine, e a Zine gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azeu, e teve Azeu 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azeu. 1 Crônicas, capítulo de número 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes, Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém.